todos os senhores. Meus cumprimentos à desembargadora Marga Tessler, que muito me honra em presidir esse painel, que tanto honrou esse tribunal e agora vai prestar serviços relevantes ao Superior Tribunal de Justiça, e uma pessoa a quem admiro pelas qualidades pessoais, pelas qualidades intelectuais e pela sua atuação na magistratura. Meus cumprimentos, desembargadora Marga. Quero agradecer o convite que recebi do desembargador Thompson Flores para participar desse evento, sempre tão precioso e com tantas contribuições, de sorte que eu penso que ele tem razão em fazer um certo equilíbrio, isto é, ao lado de belas expressões intelectuais, vinha alguém para ofuscar um pouco esse brilho, a fim de que haja um equilíbrio que Aristóteles tanto prezava. Venho tratar do assunto da responsabilidade civil do Estado por erro judiciário e o faço em três partes. Em primeiro lugar, uma abordagem sobre a responsabilidade civil do Estado como tal, depois, da responsabilidade civil do Estado por ato judiciário e, por fim, por erro judiciário, que é especificamente o objeto da palestra. Eu lembro aos senhores que a ideia da responsabilidade civil do Estado no Brasil era de absoluta imunidade, isto é, a teoria hegeliana não permitia que se atribuísse ao Estado algum tipo de responsabilidade pelo exercício da sua função, porque o Estado, como tal, no exercício da soberania, não poderia praticar um ato contrário ao direito. O que poderia acontecer, sim, é que o seu funcionário, esse praticasse um ato abusivo, ilegal, de sorte que esse deveria, eventualmente, responder pelo dano. A responsabilidade era, portanto, dos empregados, e assim é que estava na Constituição de 1824. Após a República, em 1890, um decreto atribuiu a responsabilidade do Estado por erros praticados no registro Torrens. Um outro ato legislativo veio permitir a responsabilidade do Estado por danos praticados nos serviços sanitários. E, por fim, o Código Penal de 1890 atribuiu ao Estado a responsabilidade por erro no crime em benefício de todo o condenado reabilitado. Então, nós tínhamos, no âmbito infraconstitucional, 3 hipóteses de responsabilidade do Estado, embora a Constituição apenas se referisse aos casos de responsabilidade direta aos empregados. Em 1891, a Constituição veio manter a omissão a respeito da responsabilidade do Estado direta, mantendo apenas a dos funcionários, e nós tínhamos, então, naquele tempo, 3 ordens de responsabilidade do Estado por atos dos funcionários, seja no registro Torrens, no sanitário, e no Código Penal, por ação do juiz. Nas demais hipóteses de atos praticados por funcionários contra a lei, a hipótese seria a consequência de nulidade ou de anulação, mas não de responsabilidade, nem do Estado, nem do servidor. O Código Civil de 16, no artigo 15, veio atribuir ao Estado a responsabilidade por erro praticado por seus representantes. Então, nesse ponto, o Código Civil veio atribuir especificamente essa responsabilidade ao Estado, o que a Constituição da época, em princípio, não admitia. Por causa disso, Rui Barbosa fez mais de um parecer sustentando a possibilidade de a lei ordinária vir criar uma hipótese de responsabilidade do Estado, apesar de estar omissa a matéria na Constituição da República. Em 1930, com a Revolução, o governo provisório baixou um decreto estabelecendo a responsabilidade direta do funcionário, mas, curiosamente, disse que, se por acaso esse funcionário que cometesse o ato ilícito permanecesse no serviço, isto é, não fosse demitido, nesse caso, a responsabilidade passava a ser do Estado. A Constituição de 1934 veio admitir a responsabilidade solidária entre o Estado e o servidor, e, finalmente, a Constituição de 46 é que definiu realmente a situação da responsabilidade estatal com relação aos atos praticados no exercício da função pública,
para dizer que a responsabilidade era direta do Estado, era objetiva, de sorte que não haveria dúvida quanto à responsabilização do Estado nessa matéria de atos praticados com abuso ou com ilegalidade, permitida a ação regressiva contra o funcionário, se demonstrado o dolo ou a culpa. Em 1988, a Constituição veio estabelecer genericamente, no artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade direta do Estado do Estado, digo, das entidades públicas e das entidades privadas que exercem o serviço público, por seus agentes que, nessa função, praticarem dano. Então, o centro passou a ser aí o foco da responsabilização, era o exercício do serviço público, seja por entidade pública, seja por entidade privada, e a responsabilidade direta e objetiva. Nesse caso, esse agente não é o representante do Estado, como estava no Código Civil, artigo 15 de 16, mas é o representante do Estado. Daí porque o seu ato vai diretamente responsabilizar o Estado. E essa responsabilização existe seja na ação regular, seja na ação irregular, isto é, o que se quer e basta que se verifique a existência de um fato do serviço, independentemente de se verificar se houve falha ou não, porque o Estado responde pelo fato do serviço, desde que demonstrados os pressupostos dessa causalidade. E essa responsabilidade prevista no artigo 88, na Constituição de 88, genericamente para essas situações, ela tanto admite a responsabilidade por ato comissivo, isto é, o funcionário pratica o ato, como também admite a responsabilidade numa situação de omissão, isto é, o Estado pode ter um dever de praticar certo ato e não o pratica e responde, então, diretamente por esse ato, por fato do serviço. Mas, se porventura a responsabilidade do Estado, o dever dele é de impedir o resultado, e ele se omite, esse fato de não praticar o ato necessário para impedir o resultado, essa omissão, apenas vai responsabilizar o Estado se ficar demonstrada a falta grave do Estado em não praticar aquele ato que evitaria o dano. Há, portanto, uma substancial diferença na responsabilidade do Estado por ato omissivo, porque, nesse caso, nós não estamos diante de uma possibilidade de responsabilidade direta e objetiva, mas apenas de uma responsabilidade em que se exige a demonstração da culpa grave do Estado de não praticar o ato para impedir o resultado. É, a meu juízo, uma exceção aberta ao princípio da responsabilidade objetiva estatal. E essa responsabilidade do Estado, ela atende à teoria da responsabilidade do risco administrativo, isto é, permite que haja exclusão da responsabilidade, não é do risco integral. É possível que o Estado demonstre ou a culpa concorrente ou a culpa exclusiva da vítima ou do lesado, de sorte que ele pode deixar de responder ou responder com menor carga, na hipótese de demonstrar essa participação culposa de quem sofreu o dano. Esse é o quadro que nós temos da responsabilidade civil do Estado, estabelecido no artigo 36, parágrafo 7º. Também há a responsabilidade do Estado, e é um ponto interessante, por ato jurisdicional. E nós vamos encontrar na nossa história a ideia de que o Estado, que nós vinha desde lá as ordenações, o Estado provavelmente não respondia pelos atos dos juízes, quem respondia pelos atos dos juízes eram os próprios juízes. Isto é, a responsabilidade era pessoal dos juízes. Seja quando ele, e havia várias hipóteses, praticava atos em detrimento do patrimônio de órfãos, de ausentes, etc. Havia especificamente a responsabilidade pessoal do juiz que não tomava essas providências. Em razão dessa responsabilidade pessoal do juiz, ele tinha a obrigação de, quando saísse da sua função da comarca ou da circunscrição, de permanecer um certo tempo, chamado tempo de residência, para atender às reclamações que, porventura, algum cidadão tivesse contra a sua atuação como juiz. E, depois de passado esse tempo, quando viesse o novo juiz, esse novo juiz, então, exerceria o que se chamava de janeirinha, que era uma devassa nos atos praticados pelo juiz anterior, a fim de fazer um relatório e comunicá-lo à
corregedoria. Esse fato é um fato interessante. Tenho eu cá minhas dúvidas de que realmente isso funcionasse, mas a verdade é que havia a possibilidade, seja de prestar a residência, seja de se submeter à janeirinha, que era uma espécie de devassa correcional. A Constituição de 1824 silenciou a respeito da responsabilidade do juiz. Mas o Decreto 737, de 1850, renovou a ideia da responsabilidade pessoal do juiz. O Código Civil de 16, fugindo dessa situação, estabeleceu, no artigo 15, a responsabilidade do Estado, da pessoa de direito público, pelo ato do seu representante, inclusive, portanto, do ato do juiz. E esse Código de 16 tinha também várias disposições onde referia situações que poderiam ser praticadas pelos juízes, danosas aos cidadãos, e responsabilizava diretamente o juiz. Esse código ficou em vigor até 2002, com essas hipóteses de responsabilização. Em 2002, o novo Código Civil excluiu todas aquelas hipóteses de dano e de responsabilidade pessoal do juiz e manteve uma só, no artigo 1744, dizendo que o juiz responde pessoalmente com seus bens se ele deixar de nomear o tutor ou se ele não exigir garantia na nomeação do tutor. É uma hipótese de responsabilidade pessoal prevista na lei que está em vigor, na lei ordinária, e que, a meu juízo, contraria a disposição constitucional, segundo a qual a responsabilidade é direta só do Estado e não do juiz. No artigo 45, esse Código de 2002 manteve a regra do artigo 15 do Código de 16 quanto à responsabilidade das entidades públicas por atos dos seus agentes. O Código Penal de 1890 vinha dispor, no artigo 350, sobre prática de atos arbitrários, abusivos, inclusive dos juízes, prevendo a possibilidade de sanções se houvesse a determinação, por exemplo, de ordem privativa de liberdade sem as formalidades legais. A Lei 4.898, de 65, também responsabilizava os juízes por reparar o dano causado no exercício abusivo da função. O CPP, o Código de Processo Penal, de 1942, veio, no artigo 621, dispor sobre a revisão das sentenças criminais e, no artigo 630, estabelecer a responsabilidade do Estado pelos atos praticados nessas situações que o artigo 621 descreveu. Esse artigo 621 admite a revisão da sentença criminal quando houver na sentença uma manifestação do juiz contra o texto da lei, erro de direito, de uma manifestação do juiz por erro de fato, isto é, quando ele a decidir contra a evidência dos autos. São duas situações de erro que o artigo 621 permite a revisão, e, permitindo a revisão, permite e autoriza a responsabilidade do Estado, e não do juiz. Quando, outra hipótese de revisão, a sentença se basear em prova falsa e quando novas provas surgirem que autorizam ou a inocência do réu ou a diminuição da pena. Quer dizer, a revisão que permite, eventualmente, a indenização pelo Estado é não apenas aquela que absolve o réu, mas é também aquela que diminui a pena, que é uma situação muito pouco comum. Esse artigo, disposto no artigo 6 do Código de Processo Penal, 621, é acompanhado do artigo 630, que determina que o tribunal, ao julgar a revisão, há de determinar também a reparação do dano, fixando uma justa indenização. Se essa indenização já não é fixada na sentença de revisão, caberá à parte promover a ação perante o juiz competente para julgar as ações contra a Fazenda Pública. Do contrário, é o próprio tribunal que já estabelece a indenização. Esse artigo 630 tem a possibilidade, permite a possibilidade do Estado se liberar da indenização se ele demonstrar que a culpa é exclusiva do condenado, fato imputável ao condenado, como, por exemplo, a confissão, como, por exemplo, a omissão de prova,
Nesses casos, é possível excluir a responsabilidade do Estado, a mostrar que também lá a ideia é da teoria do risco administrativo. E tem a lei ainda uma hipótese de que não há responsabilidade nos casos de condenação em ação privada, regra que se tem considerado como abolida do nosso ordenamento, porque, tanto na ação privada quanto na ação pública, o efeito da sentença condenatória é o mesmo. Eu estava lhes dizendo, então, que os artigos que dispõem sobre a responsabilidade do juiz, um é o artigo 350 do Código Penal, a Lei 4.898, as disposições do Código de Processo Penal. O Código de Processo Civil, no artigo 133, enumera situações em que o juiz responde diretamente se ele praticar dolo, fraude ou recusar ou retardar uma prestação sem motivo justificado. E a Lei Orgânica da Magistratura, a Lei Complementar 35, ela atribui a responsabilidade ao juiz no caso de praticar ato com evidente negligência. A orientação geral que se tem com relação à responsabilidade do Estado pelos atos jurisdicionais pode ser resumida no seguinte: em princípio, o Estado não responde por ato jurisdicional. Somente vai responder naqueles casos previstos na própria Constituição, como é o caso do erro e do excesso de prisão, ou naqueles casos expressamente previstos na lei ordinária, como acontece com o Código de Processo Civil, no artigo 133, no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei Orgânica da Magistratura. Fora dessas situações, não há responsabilização do Estado por ato jurisdicional. Recentemente, no agravo 599 e 501 do Supremo Tribunal Federal, 19 de 11 de 2013, ficou reafirmada essa ideia da irresponsabilidade do Estado por ato do juiz, a não ser nos casos expressamente previstos na legislação. É uma reiteração da ideia da imunidade do Estado pela prática da jurisdição, que tem os seus fundamentos. Um deles é o de que é um ato da soberania, e, como tal, o Estado, no exercício dessa soberania, não pode ser responsabilizado, assim como o legislador não é, também não será o juiz. Há também que se respeitar a coisa julgada. O Estado optou por chegar a um ponto em que as controvérsias devem estar findas, não mais se discute, e optou, então, por dar uma eficácia à sentença que transitou em julgado, e essa sentença, portanto, é a expressão da verdade e não poderá ser atingida de nenhum modo. Se, por acaso, há uma sentença condenatória com trânsito em julgado, essa sentença condenatória é que deverá prevalecer, tirante aqueles casos específicos em que se admite a revisão. E também não se admite essa responsabilidade do Estado por ato jurisdicional, porque criaria uma situação de insegurança do juiz no exercício da sua função. Ele, sempre receoso de vir a responder, eventualmente, por uma ação de responsabilidade, ele perderia a segurança e não se saberia até que ponto que aquela sua sentença era a manifestação da sua consciência ou era uma manifestação da sua necessidade de segurança pessoal. Essa conveniência de se deixar o juiz com ampla liberdade de fazer a escolha decisória, ela somente pode existir quando o ato de que ele praticar ficar livre de responsabilização. Daí porque é forte essa corrente, no sentido de que não se deve, de nenhum modo, responsabilizar o Estado por ato jurisdicional. Se isso acontecesse, a verdade é essa, se isso acontecesse, por exemplo, no plano do direito civil, uma sentença que viesse a causar dano, e toda sentença, de algum modo, causa um dano, ou para uma parte ou para a outra, se nós fôssemos responsabilizar o Estado pelo dano resultante da sentença, nós estaríamos transformando em indenização pública todos os danos resultantes das sentenças cometidas na jurisdição civil. Daí que se afasta, em princípio, essa responsabilização. E essa ideia da absoluta imunidade está abandonada na maioria dos países. Se nós formos ver, por exemplo, na Itália, a lei que, atendendo ao disposto na Constituição de 88, veio dispor a Lei 117, prevê ali a responsabilidade do Estado por ato do juiz.
Ação essa que deve ser movida perante o presidente do Conselho de Ministros, isto é, o primeiro-ministro, perante um tribunal que fica próximo à sessão onde atuou o juiz, e esse juiz não participa da ação, porque a ação é contra o Estado, e, eventualmente, ele poderá vir a ser responsabilizado, mas, no caso da responsabilização do juiz, apenas incidirá sobre 1/3 do seu vencimento líquido. Na Inglaterra, nós temos também a ideia da imunidade pela prática do ato jurisdicional. A partir de 1613, havia uma distinção, isto é, o ato praticado intra vires, isto é, dentro da capacidade da competência do juízo, o ato praticado intra vires era absolutamente imune. O ato praticado ultra vires levaria à responsabilização do juiz. E os tribunais, em princípio, tinham a capacidade, e têm a capacidade, de definir a sua própria competência, competência da competência. Como os tribunais, julgando a sua competência, julgando um fato, eles estavam julgando dentro da sua competência, eles estavam sempre julgando intra vires e, portanto, sempre imunes nas suas decisões. Os juízes inferiores, não. Os juízes inferiores poderiam julgar ultra vires, e esses juízes inferiores seriam, então, responsabilizados. Até que, em 1974, houve um caso Cirrus, em que um cidadão turco sofreu um processo, foi processado, e o juiz decretou a sua extradição, a sua expulsão do país. Esse cidadão recorreu e o tribunal cassou a sentença, permitindo que ele ficasse na Inglaterra. Quando o requerente saía do tribunal, já estava na rua, o juiz determinou a sua prisão e ordenou ao oficial que o fosse prender, e o prendeu realmente já fora do tribunal. Ele entrou com habeas corpus e o tribunal, a Câmara, entendeu que também os juízes da instância inferior podiam julgar intra vires ou ultra vires, mas não seriam responsabilizados se eles agissem honestamente. Então, a eles também se concedeu a ideia de que ficariam imunes se julgassem de boa-fé. Na França, a ideia geral é de que há a responsabilidade direta do Estado, e na Espanha há uma disposição constitucional, e depois seguida de uma lei orgânica de 1985, que me parece que é a melhor ordenação a respeito da ordenação da responsabilidade civil do Estado. Lá está dito que os danos por erro são de responsabilidade do Estado, erro do juiz, e que também é de responsabilidade do Estado o dano causado pelo funcionamento anormal da administração da justiça. Isto é, quando a justiça funciona de modo anormal, quando os processos se acumulam, como se acumulam no Brasil, quando a demora na prestação da jurisdição ofende o interesse do cidadão, o Estado responde por esse dano. Esse funcionamento anormal da justiça, que pode se verificar em todos os níveis, e que não decorre exatamente da ação do juiz, mas que decorre do serviço mal prestado pela administração, leva à responsabilidade do Estado. Eu acredito que somente quando nós tivermos a possibilidade de atribuir ao Estado a responsabilidade pelo dano que ele pratica ao mal organizar a sua justiça, somente quando isso acontecer é que haverá preocupação em reorganizar a justiça no Brasil. E nós temos, então, que concluir a respeito dessa responsabilidade civil do ato jurisdicional em geral, que ela é direta, é objetiva, no sentido de que, presentes os requisitos, o Estado responde. As leis ordinárias que estabelecem a responsabilidade direta do juiz, penso eu, são inconstitucionais. E essa ação do juiz, que venha praticar algum dano a alguém, somente vai levar à responsabilização se houver o erro, previsto na Constituição, que nós vamos ver, se houver excesso de prisão também, e nos casos legais permitidos na lei. Quando houver sentença, a responsabilização do Estado somente vai acontecer se já se afastar a própria sentença.
Isto é, eu não posso responsabilizar o Estado enquanto existir uma sentença com trânsito em julgado. Somente depois dela ser afastada, seja pelo processo de revisão, seja pelo processo da ação rescisória, é que eu poderei atribuir a responsabilidade ao Estado. E, em princípio, o regresso somente pode acontecer nas hipóteses de culpa ou dolo, ou fraude. E ingresso, então, na terceira parte dessa minha intervenção, que se trata do ato do juiz, que está no artigo 5º, inciso 77 da Constituição, que diz: o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que fica preso além do tempo fixado na sentença. Então, nós temos aqui alguns pressupostos. O Estado indenizará, isto é, ele não está responsável por evitar o dano, apenas ele ressarcirá, reparará o dano. Não é para qualquer um, é apenas para o condenado. Isto é, o condenado por um erro, e esse erro tem que ser judiciário. Essa regra que está no artigo 5º não é limitativa, isto é, ela apenas realçou uma situação que ofende gravemente o direito fundamental. Mas, além desse caso, outros casos também podem existir de responsabilidade do Estado por ato jurisdicional. Esse caso que está aqui, os requisitos são de uma sentença criminal, a sentença criminal que implica a condenação do réu, não a sentença civil. A sentença civil pode determinar a prisão do réu, mas ela não se enquadra nessa hipótese do artigo 5º, e sim apenas do artigo 37, parágrafo 6º. A sentença criminal ela se distingue da sentença civil porque ela tem diversa natureza. A criminal leva à reincidência, a civil não leva. A criminal formula um juízo de culpabilidade, a civil apenas de insolvência. Enquanto a civil ela apenas instiga o réu, leva o réu a praticar a ação devida, como, por exemplo, pagar alimento, a sentença penal tem basicamente a ideia de punir, independentemente de levá-la ou não a praticar algum ato benéfico. Essa diferença, portanto, leva a que se tenha a sentença criminal como sendo a passível dessa revisão e dessa indenização, não a sentença civil. Se a sentença civil vier a ser praticada com dano à parte, então haverá responsabilidade do Estado, desde que atendidos os requisitos de culpa grave, etc., e com fundamento no artigo 36, parágrafo 7º. E essa sentença civil, somente o fato de eu rescindir a sentença, eu não estou autorizando a condenação do Estado a reparar o dano cometido na sentença civil. É preciso ainda que se demonstre que tenha agido o juiz com dolo, com fraude ou com culpa grave. É isso que está no artigo 133 do Código de Processo Civil, no artigo 43 do Código Civil e no artigo 49 da LOMAN. Isto é, os atos praticados pelo juiz na jurisdição civil podem levar à indenização do Estado, desde que praticado com esses elementos subjetivos que não estão presentes nos outros casos de responsabilidade do Estado, que é de responsabilidade meramente objetiva. Isto é, esse caso da responsabilidade do Estado por erro da sentença criminal prevista no artigo 5º é de responsabilidade objetiva, independentemente de se saber se o juiz agiu com boa ou má fé. Existindo a sentença criminal, a questão é saber como o réu poderá obter essa indenização. Se ele entrar com ação de revisão, ele vai obter a sentença de revisão e, na sentença de revisão, já a condenação, a indenização. Mas, se ele entrar com habeas corpus, a questão que se põe é essa: pode o tribunal que julga o habeas corpus, reconhecendo que houve erro na sentença, condenar o Estado a indenizar? Isto é, o deferimento do habeas corpus implica também o mesmo efeito da ação revisional? A maioria da doutrina e também da jurisprudência entende que não. O
O habeas corpus tem uma natureza diferente, tem pressupostos diferentes, de um modo geral, não permite o exame da prova, e, por isso, o reconhecimento da ilegalidade no habeas corpus não tem o efeito do reconhecimento da ilegalidade da ação revisional. A verdade é que tem certas situações em que é preciso reconhecer que o habeas corpus deve levar, necessariamente, ao reconhecimento da responsabilidade do Estado, como acontece naquele que reconhece que o réu não é o autor do fato, aquele que reconhece que há um excesso de prisão. Esses habeas corpus, em razão dessas decisões, penso eu, já supõem a necessidade dessa indenização e responsabilização do Estado, independentemente de uma posterior ação de revisão. Mas é sempre uma questão em aberto. A outra diz com a prisão preventiva, isto é, a Constituição fala em sentença criminal. Essa sentença criminal, ela é a que resulta do final do processo. Pergunta-se, e a decisão que determinou a prisão preventiva, ou que homologou a prisão em flagrante, ela, sendo ilegal, ela levará também à indenização do Estado? Com base no artigo 5º, não, porque o artigo 5º pressupõe uma sentença criminal. Poderá levar à indenização do Estado, reconhecendo-se a incidência do artigo 37, parágrafo 6º. Há, na doutrina e também nos tribunais, uma tendência de estender a regra do artigo 5º também para a hipótese da prisão preventiva. Penso eu que as duas situações são incompatíveis, porque numa tem um pressuposto definido, que é a sentença criminal, que não está presente na prisão preventiva, mas a verdade é que, se a prisão preventiva for ilegal, isso não significa que o Estado é irresponsável, poderá responder nos termos do artigo 37, parágrafo 6º. O artigo que nós estamos comentando, ele refere à sentença, o condenado por sentença judiciária. Então, a função a que se refere a Constituição é a função judiciária. Eu posso fazer uma classificação, definir a função jurisdicional e a função judiciária. A função jurisdicional, estrito sensu, à luz do que está na Constituição, a função jurisdicional, estrito sensu, é aquela que se constitui na sentença condenatória que julgou o mérito e condenou. E a função jurisdicional, em sentido amplo, é aquela exercida pelo juiz no processo, nas diversas decisões que ele proferir no exercício do poder jurisdicional. Isto é, a função judicial, estrito sensu, é a sentença condenatória, e a função jurisdicional, em sentido amplo, é aquela praticada pelo juiz no correr do processo, nas diversas decisões que toma. Aqui, a Constituição refere à responsabilidade pela função jurisdicional, pela função judiciária. Função judiciária, diz o Código. Mas o que ele está se referindo é uma sentença praticada pelo juiz com a condenação, isto é, mediante o exercício da função jurisdicional estrito sensu. Essa função jurisdicional estrito sensu é a que permite a condenação do Estado pela responsabilidade por erro. Além da função jurisdicional, eu tenho a função judiciária. A função judiciária é um conceito mais amplo, que compreende, além da função jurisdicional, isto é, dos atos praticados pelo juiz no processo, levando a sentença, ou dos atos praticados pelo juiz no processo, nas decisões interlocutórias, eu tenho também, dentro do Poder Judiciário, do exercício da função do Poder Judiciário, diversos atos praticados que são judiciários, mas não são exercício de função jurisdicional. Então, o conceito de função judiciária compreende a função jurisdicional e também outros atos, todos os atos praticados na função do Poder Judiciário, pelo cartório, pelo próprio juiz, e que não tenham a função de exercício jurisdicional, que não tenham função decisória. Essa função judiciária, que pode ser, então, em sentido amplo, atos do juiz, atos dos servidores, de outros
atos desempenhados pelo Poder Judiciário. Diferente dessa função judiciária é a função administrativa, que é a exercida pelo funcionário da penitenciária, por exemplo. Então, pode acontecer que um erro no cumprimento da pena decorra de ato do juiz, se ele expedir uma decisão errada, de ato do seu cartório, se também deixar de expedir ou expedir mal, que são erros judiciários, um jurisdicional e o outro judiciário, e poderá decorrer de ato do funcionário da penitenciária, que é um ato administrativo e que não é ato judiciário. Quando a Constituição diz que nós vamos responder, o Estado vai responder o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, ele está se referindo ao erro praticado pelo juiz no exercício da função jurisdicional estrito sensu que leva à sentença condenatória. Somente quando houver o exercício da função jurisdicional com a prática de uma sentença de condenação é que incidirá a regra do artigo 5º e o Estado, por isso, responde. Posso, então, estabelecer 4 níveis de atividades. A atividade jurisdicional estrito sensu, da sentença condenatória, a atividade jurisdicional em sentido amplo, do juiz no processo, nas suas diversas decisões, a atividade judiciária exercida pelos atos do cartório e a atividade administrativa exercida pelo serviço penitenciário. O artigo 5º refere-se à atividade jurisdicional em sentido estrito, praticada pelo juiz na condenação. A outra regra que está no artigo 5º é de que essa sentença condenatória, exercida pelo juiz nessa função, ela deve resultar de erro. O erro, sabem os senhores, é uma falsa representação da realidade. A sentença, em princípio, expressa uma verdade. A verdade processual está na sentença. E, enquanto ela estiver com a sua eficácia presente, é a verdade que nós temos que respeitar e que o Estado reforça e respeita. Essa verdade, que nem sempre corresponde à verdade real, substancial, é a verdade do processo. Poderá ser uma inverdade. Quando for uma inverdade, então é caso de se promover uma ação revisional. Essa inverdade pode decorrer ou de erro do juiz, o juiz se equivoca, seja na interpretação da lei, seja na compreensão dos fatos, erro pessoal do juiz, erro na representação, que pode ser de direito ou de fato, e pode ser essa sentença resultante de erro do juízo, quando fatores externos levam o juiz a se equivocar no seu julgamento. Não que ele tenha se aplicado mal a lei ou deixado de aplicar o que deveria aplicar, e nem aquilo que ele mal compreendeu dos fatos que estavam na sua frente. Mas acontece que pode existir prova nos autos que sejam falsas, pode existir prova nos autos que resultem de uma confissão errônea, pode existir provas que não foram produzidas, pode existir provas que não podem ser objeto do conhecimento científico da época. Então, nessas situações todas, seja porque um terceiro pôs um fato falso no processo, o próprio réu pode ter feito uma confissão falsa, o serviço pode falhar por alguma razão, pode ser que surjam novas provas que não existiam ao tempo em que o juiz julgou. Esses fatores externos à pessoa do juiz e à consciência do juiz, que são erros do juízo, também podem levar a uma sentença condenatória que deva ser objeto de revisão, seja por erro do juiz, seja por erro do juízo. Sempre um erro injudicando, isto é, um erro no julgamento, não no processo, mas no julgamento. O artigo
621 do Código de Processo Penal trata dessas hipóteses de erro e que autorizam a revisão por erro do juiz, diz lá o artigo 621, quando a sua decisão é contrária ao texto da lei, por erro do juiz, quando a sua decisão é contrária à evidência da prova dos autos. São duas hipóteses de erro do juiz e outras hipóteses de erro do juízo, quando se tem dentro dos autos um depoimento falso, quando recolhem-se novas provas após a sentença, de sorte que, nesses casos, há erro do juízo, que também pode levar à sentença condenatória. Então, aquele erro a que se refere a Constituição é o erro do juiz ou o erro do juízo. E quando há esses erros, então há de se entender que o Estado deve revisar a sentença, seja para reconhecer a inocência do réu, seja para diminuir a sentença penal que lhe foi aplicada. Essa responsabilidade do Estado por erro praticado pelo juiz nessa função jurisdicional, erro de fato ou de direito, erro do juiz ou do juízo, essa responsabilidade admite excludentes, isto é, porque nós não admitimos a teoria do risco integral, apenas do risco administrativo. O próprio artigo 630 estabelece as hipóteses em que se exclui o erro, se exclui a responsabilidade. Quando a falta é imputável ao próprio réu, como, por exemplo, na hipótese de confissão falsa, de ocultação de prova que estava ao seu dispor. E, nesses casos, então, embora haja erro no julgamento e sentença condenatória fundada no erro, não se atribui responsabilidade ao Estado, porque se entende que a causa não é a ação do Estado, mas a causa está na ação do próprio interessado. O Supremo Tribunal Federal tem um caso interessante, recente, em que não reconheceu a responsabilidade do Estado, porque o réu, o que foi preso, sob o nome de Sebastião da Silva, na verdade, não era o autor do fato, o Sebastião da Silva, um outro cidadão. E esse erro sobre a pessoa permitiu que o que não era o autor do fato fosse levado à prisão. Como ele não recorreu dessa sentença, o tribunal entendeu que ele colaborou para o erro e não atribuiu responsabilidade ao Estado. A outra situação de responsabilização está no excesso de prisão. Então, uma é a da condenação, erro, outra é a prisão excessiva. Excesso não em relação à lei, mas excesso em relação à sentença. Isto é, o réu pode estar preso por tempo ilegal, além da lei, além do permitido na lei. Não é isso que se refere à lei, à Constituição. Ela está dizendo que o excesso em relação ao que foi decretado na sentença. E esse excesso pode decorrer, seja de uma ação, o juiz expede, ou o cartório expede uma ação, uma certidão indevida, com tempo exagerado, ou de uma omissão, quando o serviço deixa de verificar o exato cumprimento da pena. É uma falha grave, que ofende a dignidade da pessoa do réu, pela qual o Estado se responsabiliza e leva à indenização. Esse excesso de pena, excesso de prisão, pode acontecer tanto na sentença criminal como na sentença civil. A sentença civil, que não permite aquela revisão que nós vimos antes, mas o réu pode estar preso em função da sentença civil, por descumprimento de alimentos, etc. E, nessa situação, o excesso leva à responsabilização. E essa responsabilização pelo excesso não é apenas quanto ao tempo, mas também quanto ao modo pelo qual se realiza a prisão. Se numa prisão em regime mais oneroso ou menos, esse excesso também pode caracterizar a responsabilização. E, com isso, eu estou referindo apenas um ponto final, que é a respeito da indenização. O Estado vai indenizar na medida em que ficar reconhecida lá
na sentença de revisão que houve erro na condenação, vai indenizar se no habeas corpus, em algumas situações específicas, verificou-se erro no cumprimento da lei, e vai indenizar na hipótese de excesso do cumprimento da pena, cumprimento da prisão, seja da prisão civil, seja da prisão penal. E essa condenação à responsabilidade civil do Estado vai levar à fixação de uma indenização que o próprio tribunal pode fixar na sentença ou determinar que seja liquidado, ou, se isso não acontecer, a parte ingressar com uma ação civil. Essa indenização há de corresponder aos danos emergentes, aqueles que a parte sofreu, aos lucros cessantes, o que ele deixou de ganhar, e ao dano moral. O dano emergente e os lucros cessantes devem ser demonstrados e provados, e o dano moral independe de prova, porque se reconhece que a existência da ofensa à dignidade da pessoa, independentemente de prova. Essa condenação do Estado à indenização, em princípio, permitiria a denunciação do juiz ou do funcionário que praticou o abuso, mas eu penso, e estou de acordo com a corrente que entende, que não se deveria incluir na ação de responsabilidade ou de revisão do erro na condenação, que é de responsabilidade objetiva, essa questão da responsabilidade do funcionário, que é de natureza subjetiva, com exigência de prova, de culpa, etc., o que apenas tolheria o bom andamento do processo no interesse do cidadão. E, com isso, eu estou encerrando essa minha intervenção, agradecendo a oportunidade e esperando que os senhores estejam ainda atentos e alertas para ouvir a palestra que segue. Muito obrigado.